estou imaginando aqui que o pai, ele ficou viúvo e ele tem um filho só. E o filho está muito triste, o pai também está triste. Aí o filho não tem amigo nenhum. Então o pai trabalha numa empresa, ele é um dos funcionários que presta serviço para uma empresa de tecnologia, de alta tecnologia. E daí acontece que oferecem para ele testar um Android similar ao ser humano. E ele escolhe fazer um Android igualzinho o filho dele, para fazer companhia, para ser um amigo para o filho dele. Só que na sociedade é proibido ter androides circulando assim, que são iguais ao ser humano. Tem que ter uma autorização. E o menino, quando vê o outro androide é igualzinho a ele, não tem estereótipo nem nada. O que identifica quem é o androide e quem é o menino, que os dois são iguais, né, são tipo gêmeos, é uma pulseirinha luminosa que fica no pulso do que é o androide. Esse é um ponto de vista, esse é o conflito assim vai ser gerado a partir daí. Então o conflito, o menino triste não tem amigo, o pai tenta resolver esse conflito arrumando um amigo para o menino, que é o irmão. Aí eles mudam de cidade. Mudando de cidade, ninguém conhece eles. Então o androide passa desapercebido como se fosse um irmão gêmeo do menino. Só que o menino verdadeiro e o androide, eles são iguais. Só que a conversa deles é muito madura. Porque um é um androide e o outro é um ser humano, né? Então eu imagino que o pai tem lá um robô antigo, que é o Hanfuk, que está guardado no depósito da casa dele. E ele resolve ativar o robô para trabalhar, né? Então chega um técnico lá na casa e ativa esse robô que estava desativado, antigo, que vira como se fosse um garçom e começa a sofrer uma espécie de bullying, porque os dois meninos acabam se associando. Primeiro o menino rejeita um pouco o irmão gêmeo, porque o irmão gêmeo é um serviçal. Mas na hora que ele fala, pai, eu queria esse robô, não igual a mim, eu queria esse, né? Mostra o Hanfuk no depósito. E daí fala, mas isso é uma sucata, isso é uma velharia, isso está quebrado há muito tempo, saiu de linha, né? Aí acontece que vem o técnico da empresa lá e ativa o Hanfuk. Ótimo. Aí eu penso assim que teria várias peripécias, né? Mas de um menino se passar um pelo outro, né? Mas eu imagino assim, que o Hanfuk sofre bullying dos dois meninos agora. E acontece que o menino humano procura na Deep Web bebida alcoólica para robô, para dar um porre robô. E eles compram, os dois meninos compram. Então o Android, que é avançado, fica meio chapado. E o menino, eles começam a beber escondido. O pai e aí que tá, o pai arruma uma madrasta para o menino, que é uma moça muito mais jovem do que ele. Então eu imagino o Domingos, os dois meninos gêmeos, e a madrasta ser a Ana, por exemplo, que é muito mais jovem. E o menino não gosta dela. Então eu ainda não sei muito bem como resolver essas coisas, mas o que está vindo assim como ideia nova é, primeiro, os dois meninos gêmeos, os dois são humanos. O que diferencia é só a pulseirinha luminosa. E acabou. Naquele dia
que o pai psicólogo estava andando com os dois meninos no banco de trás e ele não tinha casado ainda com a madrasta, essa mais jovem, o menino, o robô, já estava no carro, já tinha chegado, já tinha essas coisas. E o menino estava sem a pulseirinha. Por quê? Porque o humano tirou a pulseirinha do outro. Tipo, tomou a brincadeira assim, tomou, e naquela cena lá ele não está com pulseirinha. Os dois agem como humanos. Ninguém sabe o que é humano. Então acontece que no segundo ato, ou seja, o segundo curta-metragem depois do Homem de Água, é o Hanfuk. E é esse núcleo do psicólogo e a família dele. Aí o que acontece? Envolve essa coisa de projeto científico de uma indústria de alta tecnologia. E acontece que eles compram a bebida lá e o robô humanizado toma, fica chapado, o menino humano também toma, fica chapado, e eles dão para o Hanfuk. E o Hanfuk fica tonto, né? Aí ele deita e começa tipo a sonhar, tipo uma regressão. O Hanfuk começa a falar de vidas passadas, umas coisas assim, na China, e depois ele vai para a pré-história. Ele está indo para trás. Aí o menino humano fala assim, você consegue passar um pouco de HD, de memória, para o Hanfuk, para a gente ver até que ponto ele consegue regredir nesse sonho que ele está tendo? Ele falou, eu consigo. Aí o que acontece? O menino Android liga um fio, alguma coisa assim nele, no Hanfuk, e o Hanfuk começa a piscar o olho assim e começa a falar, vai para a pré-história. Aí ele fala, eu estou me vendo numa savana, no meio de cavalos selvagens. Aí o Hanfuk está andando no meio de uma selva, assim, né? De um deserto, uma coisa muito louca. Encontra um oásis, uma coisa assim. E daí ele chega num lugar que tem água. E o Hanfuk diz que ele, nessa época, ele era um elemental da natureza, que ele não era um robô. Que antes, no passado, ele era uma poça d'água. Aí mostra ele andando, sendo refletido numa poça d'água, assim. Lá nesse lugar que é um oásis, uma coisa assim. Né? Então é para ligar com a coisa do Homem de Água. De repente o robô sonha, o Hanfuk, que é um sonho, que é um robô ultrapassado, recebe mais HD, mais informação de um robô super moderno, e ele faz uma regressão e se vê como sendo água. Ele era água, uma quantidade de água. Né? Então liga esse conto ao Homem de Água. Então o que acontece? Usa os meus personagens do psicólogo, do Homem de Água. Aí eu imagino que a última cena é o psicólogo entrando na clínica dele, e a Elis entra para se tratar com o psicólogo. Quer dizer, antes na recepção está a Lene e a Elis, e a Lene está forçando a Elis a entrar. Aí ela entra. Isso depois de um tempo, de vários meses, que ela não queria falar sobre isso. Então, se ela saiu de lá da praia e saiu correndo pedindo ajuda para toda aquela investigação que eu tinha contado, isso daí é no terceiro curta-metragem, que vai ser a história do Elvis, dele participando daquele projeto de ficção científica, né, que ele ficava sem enxergar e se relacionava com uma moça, no caso a Elis, tanto a Elis quanto o Elvis, que estavam desaparecidos um mês antes. Né? Então a Elis, quando ela está lá no hospital, ela está na praia, né? Está lá na praia sozinha, não sabe guiar o carro, preocupada se morrer afogado o diretor e o Elvis. Ela vai parar lá no hospital e daí o pessoal está preocupado e fala, nossa, mas você está um mês desaparecida. Né? Então no terceiro curta-metragem, em seguida, que é a do Elvis, vai aparecer o Elvis caído na praia lá, e que também está um mês desaparecido. Então tem essa passagem desse um mês. Então vamos dizer que o
o psicólogo está recém-casado, né? E até o filho, entende? Eu não sei como colocar muito o contexto. Né? Bom, essa ideia que eu estou bolando para o Ranfuk fazer uma coisa parecida com o Homem de Água e muito louca.